Olá, uma ótima noite para você. Sejam muito bem-vindos ao Tá na Hora Interior, agora 6 horas e 30 minutos. Hoje é terça-feira, dia 1º de julho. Estamos no ar para as regiões oeste e noroeste do estado. E você, é claro, é o nosso convidado para acompanhar as principais notícias de toda a região até às 7h15 da noite. Nossa equipe já está em busca de informações. Olha só, gente, a gente mostra aí a volta do trabalhador para casa. As imagens que estão ao meio da sua tela são da Washington Luiz, sentido Mirassol. O pessoal que trabalha aqui em São José do Rio Preto está voltando para casa, vai tomar aquele banho gostoso, vai descansar e a gente, é claro, te mantém muito bem informado. E o Vitor Garcês, ele traz um dos destaques para a gente de hoje. Vitor? Carla, 2 pessoas morreram após uma aeronave de pequeno porte cair aqui em São José do Rio Preto. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes desse caso e sobre as investigações em torno desse acidente. Carla. Ok, Vitor, muito obrigada. Daqui a pouquinho, então, você volta com a atualização desse caso que aconteceu hoje aqui em São José do Rio Preto. E agora vamos, então, a outros assuntos importantes da edição de hoje. A gente começa falando dos vereadores de Prudente, que aprovaram durante a sessão de ontem, em primeira discussão, o projeto de lei que autoriza o reajuste salarial para prefeito, vice-prefeito e secretários municipais a partir de 2029. Uma decisão do prefeito de Urânia surpreendeu a população e a classe política. Ele protocolou na manhã de hoje o pedido de renúncia do cargo. O chefe do executivo, que está apenas 6 meses na cadeira, alegou questões pessoais. A Delegacia Seccional de Rio Preto fez hoje uma operação para desarticular um grupo criminoso que praticava roubo de caminhões e cárcere de caminhoneiros. Segundo a investigação, o grupo atuava inclusive no exterior. E ainda, julho começou com uma notícia nada boa para quem costuma viajar. O preço do pedágio está mais caro a partir de hoje em quase todas as rodovias do estado. Só escaparam aquelas que já tiveram algum reajuste esse ano. Esses são apenas alguns dos assuntos de hoje, Carla. Bom programa! Está na hora das notícias da região. Boa noite, Carla Esquisato. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos seguindo então até às 7h15 da noite com muita informação. E você pode acompanhar também a gente pelas redes sociais e pelo meu WhatsApp, olha só. Me siga lá no meu WhatsApp e também pelo sbtinterior.com/ao vivo. Você acompanha toda a nossa programação em tempo real. Você pode me seguir também pelo Instagram, @CarlaEsquisato. Entra lá, me manda um convite, vamos bater um papo. Tire as suas dúvidas também, né, sobre o que você quiser. Bom, e a gente vai também pedir a sua participação pelo WhatsApp. Você já está participando? Olha aqui, ó, o espelhamento do nosso jornal. Ó, minha mãe mandou. Marcos de Olímpia, Célia de Guararapes. Por favor, gente, coloca nome e cidade que é mais fácil. Eu consigo dar um alôzinho rápido para vocês. Depois o pessoal coloca para cá, tá? Valdecir de Presidente Prudente, Marcos de Olímpia. Bom, vamos seguir com as notícias. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para mostrar mais as mensagens que o pessoal mandar do WhatsApp, tá bom? Olha, foram identificados agora à tarde os corpos do instrutor e aluno que morreram depois da queda de um avião de pequeno porte, hoje, em Rio Preto. A gente acompanhou durante a nossa programação e agora o Vitor Garcês traz pra gente, então, as atualizações desse caso. Oi, Vitor, boa noite. Oi, Carla, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Que tristeza esse acidente aqui em São José do Rio Preto, né? Como você disse, foram identificados então os corpos das 2 vítimas que estavam na aeronave de pequeno porte que caiu hoje de manhã aqui na cidade. Piloto e também o aluno, os 2 estavam aí nessa aeronave, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. O piloto, identificado como Abner Casagrande,
Casagrande de Oliveira, de 39 anos, e o aluno era Felipe Coiado Gomes, de 24 anos. Segundo informações, então, das equipes que atenderam a essa ocorrência, a aeronave de pequeno porte decolou do aeroporto de São José do Rio Preto hoje de manhã e poucos minutos depois da decolagem, essa aeronave caiu em uma área de mata que fica localizada no bairro Vila Azul, aqui em São José do Rio Preto. Com o impacto da batida, a aeronave ficou completamente destruída. Os dois ocupantes aí desse avião não resistiram e morreram no local do acidente. E essa aeronave, era utilizada para voos de instrução, como esse voo que estava sendo realizado hoje de manhã aqui na cidade. E de acordo com informações, a aeronave pertence ao Aeroclube aqui de São José do Rio Preto, é o modelo CAP-4 Paulistinha, prefixo PP-RDJ, e a aeronave foi fabricada no ano de 1943. E de acordo com o registro aeronáutico brasileiro da ANAC, é de propriedade, como eu disse, do Aeroclube aqui de Rio Preto e estava em situação normal para voo de instrução privada, ou seja, toda a documentação aí da aeronave estava regular, estava corretamente, e ainda de acordo aí com as informações, o certificado de verificação, que comprova se a aeronave pode voar ou não, venceria hoje, ou seja, no dia do acidente. Além das equipes de resgate, do Corpo de Bombeiros e do SAMU que estiveram aqui no local, prestaram ali todos os atendimentos para as vítimas, a Polícia Militar e também a Polícia Civil, junto com a perícia, estiveram aqui no local. Inclusive, o Alcir Medeiros vai mostrar pra gente, nós estamos aqui no local onde aconteceu esse acidente, uma área de mata localizada, como eu disse, na Vila Azul, aqui em Rio Preto. A aeronave está bem ali atrás de mim, porque a Polícia Militar está aqui junto com a aeronave, preservando o local do acidente, aguardando as equipes do CENIPA, que vão vir aqui fazer a perícia, porque agora as causas desse acidente vão ser investigadas. Não sabe ainda o que provocou a queda da aeronave, tudo isso agora vai ser apurado pelos órgãos competentes, como o CENIPA e a ANAC. Mais cedo a nossa equipe esteve aqui no local também, acompanhou todo o trabalho das equipes de resgate e também da Polícia Militar. Agora a gente vai acompanhar a reportagem que mostra algumas imagens, inclusive uma câmera de segurança registrou o momento da queda da aeronave aqui nesta área de mata. Vamos assistir a reportagem. Várias pessoas acompanharam o trabalho do Corpo de Bombeiros para retirar as vítimas que ficaram presas às ferragens. Ao acessar a aeronave, tinha duas vítimas no seu interior. A aeronave estava bem danificada. Foi necessário usar nossas ferramentas hidráulicas para fazer os devidos cortes na aeronave e conseguir fazer o acesso. Tiramos duas vítimas de dentro da aeronave, porém essas vítimas estavam em óbito esse constatado pelo médico do SAMU que estava aqui no local junto com as equipes do Corpo de Bombeiros. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a aeronave cai no meio do pasto. Ela teria decolado do aeroporto de Rio Preto e caiu a uma distância de quase 6 quilômetros. O Vanderlei estava passando de carro no momento e presenciou a queda. Quando ele passou, mas passou pertinho do nosso carro, baixo demais. Parece que ele está perdendo a atitude, mas quando ele viu, ele levantou e voou e fez assim e bicou pro chão. Segundo o Corpo de Bombeiros, dentro da aeronave estavam um instrutor e um aluno que não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As causas do acidente ainda serão investigadas. Como a gente assistiu aí na reportagem, da Joyce Cremonese e do nosso cinegrafista Alcir Medeiros, as causas agora do acidente vão ser investigadas. A Polícia Militar está aguardando as equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que deve chegar aqui até amanhã, as equipes aí que vão periciar toda a área e também a aeronave, e o Aeroclube de São José do Rio Preto, a qual pertencia esse avião de pequeno porte, emitiu uma nota hoje à tarde, lamentando então a morte do piloto e do aluno e também prestando solidariedade aos amigos e familiares das vítimas. Carla. Pois é, Vitor, que judiação, Nós também
aqui do TH mais SBT Interior, nos solidarizamos, né, com as famílias, nossos sentimentos aí às famílias, não é, desses 2 jovens que morreram hoje com a queda desse pequeno avião, né, desse avião de porte pequeno aqui em São José do Rio Preto. E é claro que a gente vai continuar acompanhando toda a investigação, não é, do CENIPA, também da ANAC, para saber o que pode ter acontecido, não é, com a queda dessa aeronave aqui em Rio Preto. Obrigada, viu, Vitor, pelas suas informações e até já. Olha, 2 anos após o assassinato do vereador Kleber Ferreira da Costa, do PL, de Paulo de Faria, a Justiça condenou Natan Leon da Silva Magalhães, de 31 anos a 31 anos de prisão. O julgamento foi realizado em Votuporanga e a sentença saiu hoje. Natan foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado por asfixia, motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além de furto, ele matou o vereador por esganadura após chantageá-lo com fotos íntimas. Segundo o processo, os 2 tinham um relacionamento por mais de 1 ano. O crime foi em julho de 2023. Kleber foi encontrado morto em uma casa no bairro Pozo Bom, em Araçatuba. Após o assassinato, Natan fugiu com o carro... Em Votuporanga, perdão. Após o assassinato, Natan fugiu com o carro da vítima, mas acabou preso no mesmo dia em Novo Horizonte, depois de uma perseguição policial. Durante o julgamento, o tribunal do júri rejeitou as teses, como legítima defesa e desclassificação do crime. Natan foi condenado a 30 anos de reclusão em regime fechado pelo homicídio e a 1 ano e 2 meses pelo furto, em regime semiaberto. Ele não poderá recorrer em liberdade. Bom, é a justiça, né? Se fazendo. Bom, agora vamos para mensagens no WhatsApp. Tem mensagem, Marquinho? Vamos lá? Olha só, Moisés e Emily de Birigui estão perguntando se o Sandro entrou de férias. Não entrou não, viu? Amanhã ele tá de volta. Vamos mostrar a mensagem agora então, Marquinhos? A Fran, gente, é minha mãe. Oi, filha, estou trabalhando e te assistindo. Você é meu orgulho, te amo. Beijo, mãe, também te amo, viu? A Jenny, oi, boa noite, sou a Jennifer de Birigui, que Deus te abençoe sempre. Mando um beijo para os meus filhos, Marisol, Esmeralda e João. E os meus pais, Marilza e Pedro. Também são de Jarino? Não entendi muito bem aqui não. Que são de Jarino. Não entendi. Jarinu deve ser uma cidade, né? Vamos passar para a próxima, Marquinhos. Polidoro, uma nota pro meu cachorro. Ah, que gracinha, gente. Olha aqui, eu dou nota 10. E vocês aí do Switcher, que nota vocês dão? Eu achei uma gracinha. Próxima. E aqui Sobral, é o Miguel de Mirandópolis. Ó, fotinha que ele deve ter tirado ontem, porque tá o Sandro aqui. Mas tá valendo. Mais uma, Marquinhos. Joelma, olá, Carla. Friozinho chegando aqui em Araçatuba. Será que tá friozinho aqui lá fora, em alguma cidade aqui da região? Eu não tô sentindo muito friozinho não, viu? Mas você pode continuar mandando, tá, gente? O número do WhatsApp tá aqui na tela. Se você não anotou, pode colocar aqui, ó, o QR Code tá aparecendo bem aqui na sua tela. Aponta o celular pro QR Code que você já vai direto para nosso WhatsApp. Manda foto, manda mensagem. Se tiver alguma reclamação, pode mandar também, que a gente vai mostrar aqui no decorrer do jornal, tá bom? Olha, daqui a pouco a Delegacia Seccional de Rio Preto fez hoje uma operação interestadual para desarticular um grupo criminoso que praticava roubo de caminhões e cárcere de caminhoneiros. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho tem mais informações. Imagens ao vivo da represa municipal aqui de São José do Rio Preto. Agora 6h44. A gente volta já já. 6h47. O Tá Na Hora está de volta com imagens aéreas do nosso comandante Carlos Aidar, ali da região norte de São José do Rio Preto, mostrando ali um pedacinho do shopping. Essa região é bem bonita, né, gente? Vem aqui para mim, Fernando. Vamos continuar aqui, vamos dar sequência às notícias. Bom, a gente sempre tem mostrado aqui diversas apreensões de drogas sintéticas, que são aquelas normalmente fabricadas em laboratórios, como o skunk,
skunk e o haxixe, que são aí variações da maconha. O tráfico desses entorpecentes tem financiado cada vez mais o crime organizado. Além disso, essas drogas elas são mais potentes e trazem muito mais riscos à saúde. Acompanhe comigo. Na casa de um traficante em Rio Preto, a Polícia Civil apreendeu diferentes tipos de drogas com alto potencial alucinógeno. Conhecidas como drogas gourmet, foram apreendidas porções de skunk, haxixe e meleca da maconha, entorpecente 70 vezes mais forte que a maconha convencional. De acordo com a polícia, são drogas fabricadas em laboratório e com substâncias químicas. Devido ao alto valor comercial, esses entorpecentes têm financiado o crime organizado. Considerado uma droga de luxo e o crime organizado, o recurso financeiro, ele se estabelece aumentando consideravelmente. Muitos dos crimes que acontecem, quando são pegos em flagrantes, a maioria dos autores ou estão alucinados, né, ou estão embriagados, que o álcool também é um entorpecente, né, e isso só faz com que o tráfico, principalmente, ele realmente faz com que os crimes nas suas várias espécies aumentem. Para combater o tráfico de drogas, a polícia tem intensificado o trabalho com operações na região. A polícia sempre faz o trabalho de investigação, setor de inteligência, né? A partir do momento que você faz algumas apreensões, você segue alguns caminhos que vai te levar a fazer novas apreensões. E cada dia que passa, os criminosos aí, eles se aperfeiçoam, mas a polícia também tem se aperfeiçoado e tem feito grandes trabalhos na apreensão desses entorpecentes. Este psiquiatra explica que as drogas mais potentes podem causar danos graves ao cérebro, como distúrbios psiquiátricos irreversíveis. Existe um potencial de danos irreversíveis, né, dependendo da quantidade da droga que essa pessoa usa e até mesmo do tempo, né, do uso crônico dessas substâncias. Então, elas podem causar alterações de memória, raciocínio, alterações na tomada de decisão, né? E dependendo até da vulnerabilidade desses pacientes, da vulnerabilidade genética, pode desenvolver transtornos psiquiátricos que são doenças crônicas, como transtorno de ansiedade e até casos mais graves de esquizofrenia. Por isso, procurar ajuda é fundamental para conseguir um tratamento adequado contra o vício. O tratamento ele é feito através de uso de medicações, é feito através de psicoterapia. O tratamento é multidisciplinar, né? Ele acaba abrangendo vários aspectos da área da saúde. Bom, como o delegado falou, não é? Os criminosos, os traficantes, cada vez mais se reinventam, não é? Essas drogas potentes que podem causar tudo isso aí que os especialistas falaram, o psicólogo falou, mas a polícia realmente está em cima já que os bandidos, né? Eles se reinventam e fazem aí cada vez mais tipos de drogas mais potentes, a polícia também está em cima. E é importante, não é? Porque a droga acaba com qualquer família, com qualquer ser humano. Bom, e a Polícia Penal do Estado de São Paulo realizou uma operação especial para reforçar a segurança nas unidades prisionais da região oeste do estado. Batizada de Operação Cães de Faro, a ação tem como objetivo impedir o retorno de detentos com materiais ilícitos após o benefício da saída temporária. A operação contou com o apoio de cães farejadores treinados para localizar drogas e componentes eletrônicos. Ao todo, mais de 2 quilos de entorpecentes foram apreendidos, além de peças de celulares e pequenas quantias em dinheiro. No Complexo Penal de Mirandópolis não houve apreensões. No CPP de Pacaembu, os agentes encontraram quase 2 quilos de maconha e 73 gramas de cocaína. A varredura ocorreu nas áreas externas das unidades do regime semiaberto e envolveu o trabalho de canis de diversas penitenciárias da região, como de Presidente Venceslau, Andradina, Junqueirópolis, Lavínia, Tupi Paulista e Nova Independência. Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais. É a polícia atuando, é a polícia fazendo cada vez mais, tirando de circulação essas drogas. Não é muito importante isso.
Bom, e a Delegacia Seccional de Rio Preto fez hoje uma operação interestadual para desarticular um grupo criminoso que praticava roubo de caminhões e cárcere de caminhoneiros. O Vitor volta ao vivo e traz pra gente mais informações desse caso. Vitor. Estamos sem áudio. Ter uma organização criminosa. Exatamente, Carla, uma mega operação realizada em todo o estado de São Paulo com o objetivo de combater uma organização criminosa especializada em roubo de caminhões, e também os motoristas, eram sequestrados e mantidos em cárcere privado. Durante o cumprimento, dos mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão, as equipes conseguiram prender o líder da organização criminosa que morava em Santa Catarina. Hoje foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão na Grande São Paulo, na Baixada Santista, no Mato Grosso do Sul e também no estado de Santa Catarina. De acordo com informações da Polícia Civil, essa quadrilha atuava em todo o país por meio de uma plataforma que simulava uma contratação de fretes. Os motoristas acreditavam que esse frete era verdadeiro, eles eram atraídos pelos criminosos e quando chegavam no local eles eram abordados, rendidos e levados para os cárceres privados, onde eles eram mantidos ali reféns desses criminosos. Ao todo, essa organização causou um prejuízo que ultrapassa mais de 50 milhões de reais em todo o país, e os caminhões que eram roubados em vários estados brasileiros, eles eram levados para outros países, inclusive países vizinhos aqui do Brasil, e lá nesses países, esses caminhões eram utilizados para o transporte de cigarro ilegal e também de droga, de cocaína. Então, essa organização criminosa, além de roubar os caminhões, também estava envolvida com o tráfico internacional de drogas. E durante o cumprimento, durante as diligências realizadas hoje, a polícia também fez o sequestro de bens aí dos criminosos que faziam parte desta quadrilha. Foram apreendidos objetos de alto valor, como motos, carros de luxo, relógios de luxo também, e foi apreendido um helicóptero avaliado em 3 milhões de reais. E a operação contou com o apoio de policiais civis aqui de São José do Rio Preto, porque a polícia descobriu que pelo menos 6 carretas foram roubadas em rodovias aqui da região de São José do Rio Preto, viu, Carla? A gente percebe que os bandidos, eles estão cada vez mais audaciosos, Vitor? Cada vez mais tramando coisas para poder se dar bem, olha só, mantinham aí caminhoneiros em cárcere privado para roubar carga, Então, assim, a polícia precisa realmente continuar com essas operações, atuando de forma firme para que acabe um pouco. A gente sabe que não vai acabar, mas que deu ali um alívio um pouquinho, Vitor? Obrigada, tá? Pelas suas informações. Bom, agora a gente confere outros assuntos importantes do dia no nosso Giro de Notícias. Em Oswaldo Cruz, um grave acidente foi registrado no início desta madrugada. Segundo a polícia, um senhor de 55 anos que andava pelo acostamento foi atingido por uma moto. Em depoimento à polícia, o motociclista informou que seguia pela rodovia quando foi até o acostamento para fazer uma ligação. Ele não viu o pedestre. O pedestre chegou a ser socorrido, levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia agora vai investigar o caso. Em Rio Preto, 2 adolescentes foram apreendidos no terminal rodoviário após denúncia de tráfico de drogas. A Guarda Civil foi acionada por vigilantes que observaram os 2 jovens passando as drogas por uma grade no local que faz divisa com a linha férrea. Foram realizadas buscas por esses adolescentes e eles foram encontrados no banheiro do terminal. O primeiro estava com 8 porções de maconha, um celular e um tipo de tesoura. Já com o outro foi apreendida uma porção de maconha, um canivete e um celular, que ele disse que encontrou no terminal. Após questionados, ambos alegaram que a droga seria para um terceiro indivíduo, mas não souberam dizer o nome nem o endereço. Um dos adolescentes já tinha um mandado de apreensão em aberto e foi encaminhado para a Fundação Casa. Já o outro foi liberado para a mãe, que foi até a delegacia.
Vamos para mensagens do WhatsApp. Você já mandou a sua? Não mandou? Coloca o telefone aqui de novo para quem está em casa. Olha só, se você não conseguir anotar o telefone, tiver com um pouquinho de dificuldade, só colocar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que vai direto para o nosso WhatsApp. Vou mostrar o espelhamento primeiro? Olha aqui, Fer, Marcos de Olímpia. Pessoal, coloca o nome e a cidade, tá? Eu consigo falar oi para vocês mais fácil. Boa noite, aqui deve ser alguma reclamação, gente, depois a gente coloca. O Sandro Pires está de folga, amanhã ele volta, gente. Muritinga do Sul, Elis de Catanduva, Lavador, Marcos de Oswaldo Cruz. Quem mais, gente? Miguel de Presidente Prudente. Manda aqui o nome e a cidade. Oi, Fernanda de Catanduva, mostra meu vídeo, Renan de Jales, José Carlos de Fernandópolis. Bom, vou mostrar então algumas mensagens aqui, gente, vamos lá. Maíra Regina de Adolfo, sou Maíra Regina da cidade de Adolfo, assisto vocês sempre, obrigada, viu? Um beijo para todo mundo aí de Adolfo. Rosana, boa tarde, estou ligada direto de Dracena, olha que legal. Dracena também, a gente está com uma audiência bem legal por lá. Próxima. A Maju, oi, boa noite, estamos ligados no Tá Na Hora. Sou a Beatriz de IEP, aqui está fazendo muito frio. IEP é lá para a região oeste, né? Lá acho que está fazendo mais frio do que aqui. Aqui a gente tá, a temperatura ainda tá agradável, né? Mais uma. Fernanda, oi Carla, Fernanda de Catanduva, Deus abençoe você. Um beijo, Fernanda, Deus abençoe você também, obrigada pela sua mensagem. Boa noite, eu e minha esposa assistimos vocês todas as noites. Sou o Raul de Jales. Obrigada, viu, Raul, pela sua mensagem. Tem mais, Marquinhos? Marlene, boa noite, sou Marlene de Ponta Linda. O seu programa é demais. É o nosso programa, Marlene. Obrigada pelo carinho, viu? A Vânia Muti. Olá, Carla, esse é o melhor jornal, não perco um. Somos de Araçatuba, Vânia e Jorge. Obrigada, Vânia. Tem mais, Marquinhos? César Almeida de IEP, deve estar frio lá em IEP também. Boa noite, Carlos, estou te assistindo aqui, parabéns pela programação. Manda um abraço para nós aqui da cidade. Um abraço, IEP, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência de vocês, tá? Larissa de Olímpia, Guararapes, quem mais, gente? Qual cidade? Vamos lá. Bárbara de Presidente Prudente, Passa Nossa, Birigui. Toda a região ligada aqui com a gente. Obrigada, viu? A gente vai mostrar mais mensagens, então, daqui a pouquinho no próximo intervalo, tá bom? Porque depois do comercial você vai ver que o preço do pedágio está mais caro a partir de hoje em quase todas as rodovias do estado. Só escaparam aquelas que já tiveram reajuste esse ano. A gente vai para um rápido intervalo. Imagens ao vivo de Olímpia. Na Avenida Aurora Forte Neves, está tranquilo, né? O pessoal já deve ter chegado em casa. Já chegou em casa, já tomou um banho, tá assistindo aqui o Tá Na Hora. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Não saia daí. Sete horas e 4 minutos agora, imagens ao vivo de Santa Fé do Sul. O movimento também por lá parece que está bem tranquilo. 21 graus neste momento, mas parece que vai esfriar de madrugada, viu? Vem aqui para mim, Fernando. Olha, as tarifas de pedágio nas rodovias de todo o estado de São Paulo ficaram mais caras. O reajuste é de 5,3%, autorizado pela Artesp e começou a valer hoje. Quem pega estrada todo dia não gostou nada desse aumento, não é? Acompanha aqui comigo. O mês de julho começou pesando mais no bolso de quem precisa dirigir pelas rodovias paulistas que são pedagiadas. A Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, autorizou o reajuste médio de 5,3%, com base na reposição da inflação dos últimos 12 meses. A medida é prevista em contrato. Em todo o estado, 14 concessionárias aumentaram os preços hoje. Entre elas, a CART, que administra a rodovia Raposo Tavares. No Oeste Paulista, os novos valores valem para as praças de Rancharia, Regente Feijó, Presidente Bernardes e Caiuá. As tarifas para carros variam entre R$ 10,30 e R$ 13,70.
Quem precisa passar pelas rodovias todos os dias está preocupado com o impacto no orçamento. Principalmente quem trabalha fazendo o transporte de passageiros ou cargas. É complicado para a gente, porque cada vez mais a gente tem que subir, o cliente fica um pouco mais distante, renegociação de preço, essas coisas é complicado. Acaba impactando a hora de passar para os clientes, que muitos não vão entender o aumento até mesmo do frete, né? Porque dependendo da viagem você pega bastante pedágio e esses reajustes acabam prejudicando bastante. Algumas concessionárias já haviam reajustado as tarifas este ano, como é o caso da Eixo SP. Quem roda muitos quilômetros por mês reclama que o preço não condiz com a qualidade das rodovias paulistas. Tem muito buraco aí, é muito pedágio. Eu vou daqui para Jundiaí, é muito pedágio. Acho que eu tenho 13 pedágios daqui até lá. Ou seja, só fica no prejuízo? Muitas vezes só no prejuízo, quebra muito, é muito buraco. A gente sai, quando a gente fala assim, a gente sai da panela e cai na frigideira. Cai da frigideira, cai do caldeirão. Que sai de um buraco, você pega outro buraco pior. Mas é difícil, pra gente é difícil. Quando se fala em aumento, mexe no bolso ali do consumidor, é complicado, ainda mais pedágio. A gente sabe, né, muita gente, eu ando pelas estradas, não todos os dias, mas de vez em quando, muita gente tem que pegar ali a pista todos os dias e sabe o que é enfrentar a pista com buraco, sem acostamento, e aí vem mais esse aumento, não é? Bom, e a Polícia Militar recuperou um carro furtado no bairro José Bernardes Coelho, em Rio Preto, graças ao sistema de rastreamento instalado no veículo. De acordo com a corporação, o Fiat Mobi foi localizado ontem no bairro João Paulo II, na zona norte da cidade. Após o alerta do furto ser repassado pelo Copom, os policiais foram até o local do crime e fizeram um contato com a vítima, que informou a última localização enviada pelo GPS. A equipe então se dirigiu até a rua Mauro Eleutério Santana e por lá encontrou então 2 suspeitos tentando entrar rapidamente em uma casa ao perceberem a chegada da viatura. Nada de ilícito foi encontrado com os homens, mas o carro furtado foi achado logo em seguida, no quintal de uma casa aparentemente abandonada, coberto com cobertores. Um dos suspeitos confessou ter ajudado a esconder o carro em troca, sabe do quê? De uma pedra de crack. Ele foi levado para a central de flagrantes, ouvido e liberado pelo delegado de plantão. É o que eu falei, não é, gente? É o crack, é a droga acabando com as famílias. A gente precisa ter uma atenção bem redobrada com relação a isso. E as multas por excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e o uso do celular na direção lideraram as infrações no país, segundo dados do Detran. Em Araçatuba, por exemplo, o número de multas aumentou 20% esse ano em relação ao ano passado. E o município está criando ações de conscientização aos motoristas. Acompanhe aqui comigo. Cones a postos, agentes na rua. Tá na hora da fiscalização. Quando tem operação em Araçatuba, são cerca de 100 infrações identificadas por dia. A maioria delas relacionadas à desatenção no trânsito e à falta do uso do cinto de segurança. Falta um pouco de conscientização por parte dos usuários da via, condutores, né? Na questão de ter sua parcela de responsabilidade de dirigir de forma consciente, respeitando a legislação de trânsito. A maioria dos motoristas acaba levando na esportiva, assume o erro. É que com a correria do dia a dia, uma falha ou outra às vezes passa despercebida. Desatenção, a gente acaba indo no automático, sem prestar atenção e que de fato é o que acontece, né, atualmente, que gerem acidente, gera multa e o resultado vem ou no nosso bolso ou na saúde, na fatalidade. Às vezes a correria do dia a dia, às vezes um local que não tinha a fiscalização eletrônica e agora tem, aí acaba passando despercebido. Dados divulgados em parceria entre os Detrans estaduais e o Registro Nacional de Infrações de Trânsito mostram que as infrações mais comuns em 2025 são excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e o uso do celular na direção. Em Araçatuba, segundo o assessor executivo da Secretaria de Mobilidade Urbana, o número de infrações de trânsito teve alta de 20% neste ano em relação ao ano passado. O motivo é um aumento das fiscalizações nas ruas. Segundo a Prefeitura de Araçatuba, a cidade registrou 38 acidentes fatais no ano passado.
Por isso, em 2025, o foco é diminuir esse número, aumentando a fiscalização, principalmente das infrações consideradas mais graves. O ano 24 foi um recorde histórico de acidente de trânsito. Esse ano está acontecendo bastante, mas você pode observar que a questão da fiscalização começou agora realmente a diminuir. No começo do ano vinha aquela sequência grande, né, que aconteceu vários acidentes. Acredito que se a gente, nessa fiscalização que a gente está aumentando, se a gente conseguir reduzir essa quantidade de mortes, pelo menos já é um grande fator que a gente fica muito feliz com a situação. Olha, minha opinião, tem muita gente que reclama de radares, que reclama de fiscalização, mas eu acho extremamente importante justamente pelo que esse senhor falou no final, não é? O número de mortes vem aumentando e esse tipo de fiscalização e também os radares, eles acabam inibindo um pouco ali o motorista, evitando então novos acidentes. Bom, mudando de assunto agora, o prefeito de Urânia, Ivan Vitorelli, protocolou hoje pela manhã o pedido de renúncia ao cargo. A decisão surpreendeu a população e a classe política e foi tomada apenas 6 meses após o início de mandato, marcado por promessas de reconstrução do município. O ofício foi entregue à Câmara Municipal e foi votado em sessão extraordinária. Nos bastidores, a renúncia já é tratada como certa. Vitorelli assumiu a prefeitura em janeiro, alegando ter herdado uma situação financeira crítica, com apenas 11 mil em caixa e 10 milhões em dívidas. Em nota divulgada na internet, ele afirmou que deixa o cargo por motivos pessoais e agradeceu à população, aos vereadores e à equipe de governo. Com a saída, o vice-prefeito Cido Fázio deve assumir a prefeitura de forma definitiva. E os vereadores de Prudente aprovaram durante a sessão de ontem o projeto de lei que autoriza o reajuste salarial para prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Isso a partir de 2029. O projeto aprovado em primeira discussão prevê aumento de 20,85% para o cargo de prefeito. O salário vai passar então de R$ 28.283 para R$ 34.183. Para os outros cargos, o aumento é de 48,32%. Com isso, os salários do vice e secretários passariam de R$ 14.141 para R$ 20.975. O projeto da Câmara foi aprovado por 9 votos a favor e 3 contrários. A justificativa apresentada foi para corrigir a inflação acumulada. Esse projeto precisa agora, então, passar pela sanção do prefeito. Durante a sessão, os vereadores também aprovaram um aumento de vereadores de 13 para 19. Mas esse projeto ainda precisa passar por uma nova votação após o recesso da Câmara. Gente, são reajustes muito rechonchudos. A gente vê que reajustes de assalariados em apenas 5%, 6%. Mas na classe da política sempre passa de 20%, 30%. A balança nesse caso fica bem desequilibrada, você não acha? Vamos então para mensagens do WhatsApp agora, para finalizar, vamos lá. Boa noite, Rodrigo de Aspásia, tô ligadinha. Rúbia, Celso de Catanduva, Inúbia Paulista. Vamos mostrar uma mensagem. Olha lá, o Aifer Gustavo. Oi, Carla, venho de Ribeirão Preto e sempre assisto meu namorado no melhor noticiário do interior. Boa noite, bom trabalho para vocês. Obrigada, viu, After? Obrigada para você também. E o Tá Na Hora Interior de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Uma ótima noite para você e até a próxima. Tchau, tchau.